Olá, pessoal! Mais uma questão de matemática e suas tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, do ano de 2016, primeira aplicação. É a questão de número 158 da prova do Caderno Rosa. Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais orientarão os moradores a eliminarem criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A tabela apresenta o número atual de casos confirmados por região da cidade. A tabela com a coluna de região e uma coluna de casos confirmados, em que na região nós temos a oeste com 237 casos confirmados, a centro com 262 casos, a norte com 158, sul 159, noroeste 160, leste 278, centro-oeste 300, centro-sul 278. A prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados. Primeira, funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja maior do que a média dos casos confirmados. 2. 7 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja menor ou igual à média dos casos confirmados. Quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação? A. 59, B. 65, C. 68, D. 71, E. 80. É uma questão de estatística em que a gente observa o seguinte: nós temos aqui uma tabela e em cada linha temos a região com os casos confirmados. Então, se o examinador falou em média, seria a média aritmética. Então, nós vamos ter que calcular essa média aritmética justamente para que a gente possa realizar a solução da questão. Média e média, os dois itens, primeiro e segundo. Então, como se calcula a média aritmética? A média aritmética é igual ao somatório de todos os números existentes, no caso, do 237 ao 238, e isso aqui a gente divide pelo número de casos existentes, que no caso são quantos? Olha, quantas regiões eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o nosso N é 8. Eu coloquei essa fórmula aqui para você reavivar a memória. Olha. A chamada média aritmética simples seria, então, calculada exatamente por isso uma quantidade de 8 regiões. No caso, então, N vale 8. E a fórmula da média seria x é um número que a gente representa como se fosse a média, mas o x com a barra em cima. X é igual ao somatório de xi, todos os x existentes, desde o i igual a 1 até n, dividido por n. Eu já dei uma pequena aula aqui explicando como é que a gente faz exatamente análise de uma forma desse desdobramento, como é que é feito. Então é o seguinte, se eu tenho todos esses números aqui, eu somo 237 com 262, com 158, com 159, com 160, com 278, com 300, com 278. E esse somatório eu divido pelo número de casos existentes, que são 8. Então, olha aqui. Eu coloquei esse somatório aqui, divido por 8. Fazendo essa soma aqui, vocês façam aí para a gente ganhar. Eu sei que o número dá 1832. Então, 1832 dividido pelo 8, que está aqui embaixo. E esse cálculo também vocês façam aí, né? Que dá 229. Então, a gente encontrou uma média igual a 229. Agora, é só analisar como resolver o restante da questão. O examinador fala o seguinte, que a distribuição dos funcionários adicionais é a seguinte, são 10 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja maior do que a média dos casos confirmados. Então, quando for maior do que a média, eu acrescento 10 funcionários. E 7 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja menor ou igual à média dos casos confirmados. Menor ou igual. Então, a gente coloca 7 quando for menor ou igual à média. Então, como fazer isso? Eu preparei aqui uma tabela para ajudar o nosso cálculo. E a gente vai fazer o seguinte, olha. Nessa tabela aqui, é a mesma tabela anterior, né? E que a gente vai fazer o trabalho em cima dela. Feito? Então, veja bem. A região oeste tem 237 casos. Eu coloquei aqui essa coluna que eu chamo de maior do que a média. Essa coluna maior do que a média, eu vou dizer se é sim ou não. 237 é maior do que a média? Sim. Porque a média vale 229. 262 é maior do que a média? Sim, maior do que 229. 158 é menor, então não é maior do que a média. 158 e 159 aqui não é menor do que a média. E 160 também não é menor média, mas a média vale 229. O 278 é maior do que a média, que é maior do que 229. Mas isso é maior do que 229? Sim. O 278 é maior do que
229, sim. Então, veja bem, eu sim e não aqui na coluna. Para é fácil. Quando for sim, eu acrescento 10 funcionários. E quando for não, eu acrescento 7. Olha aqui. Sim, no caso. Então, eu acrescento 10 funcionários. Sim, 10 funcionários. Não, 7 funcionários. Não, 7 funcionários. Não, 7. Sim, 10. Sim, 10. E sim, 10. Então, agora é só a gente realizar esse somatório aqui. Qual o somatório? O somatório de 10 mais 10 mais 7 mais 7 mais 7 mais 10 mais 10 mais 10. Vocês façam aí novamente. Dá 71. Então, é exatamente o número de funcionários que a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação, que no caso seria a nossa resposta de dado. Gostaria de agradecer a atenção e de pedir que você tenha gostado desta videoaula. Favor ir lá no like, né? E dizer gostei ou não gostei. Se você gostou, favor, averiguem a possibilidade de se inscrever em nosso canal para a gente continuar nosso trabalho.